Um CEO pai solteiro encomendou uma namorada para a festa, mas a sua filha disse: "Ela pode ficar para sempre." David Carter estava em frente ao espelho, ajustando o último botão do seu smoking. Os seus botões de punho brilhavam sob a luz quente, mas a sua expressão era distante e indecifrável. Por trás da superfície polida havia um homem há muito habituado a esconder o quão cansado se sentia na verdade. Os seus olhos desviaram-se para uma fotografia emoldurada na mesa lateral à sua falecida esposa, a sorrir segurando o bebê Ava. Ele exalou lentamente um hábito esculpido pela dor. Uma batida quebrou o silêncio. Maria chamou o Sr. Carter de fora. "A equipa de Tóquio acabou de chegar. Eles estão à espera da sua convidada." David verificou o relógio. "É apenas alguém que contratei por uma aplicação", respondeu ele. "Ela estará aqui." Ele nem sabia o nome verdadeiro dela, apenas Zoe. Ela tinha avaliações excelentes, profissional discreta. Era tudo o que ele precisava para aquela noite. Uma parceira no papel, uma ilusão bem orquestrada. Noutro lugar, Zoe estava em frente a um espelho num pequeno camarim. Ela ajustava as mangas do seu vestido azul marinho, o cabelo dourado enrolado à volta dos ombros, o rosto calmo mas guardado. Ela já tinha feito isto antes muitas vezes. Desempenhara o papel, encaixara-se no padrão. Mas aquela noite parecia diferente. "Apenas mais um papel", sussurrou ela. Entrar, sorrir, sair. Quando ela entrou na gala da Fundação Carter, o salão de festas fervilhava. A música flutuava, o champanhe cintilava e os lustres iluminavam o chão de mármore polido como ouro líquido. David estava entre executivos, calmo e composto. Mas no momento em que viu Zoe, algo nele parou. Ela movia-se com graça elegante, mas com os pés no chão. E embora o seu sorriso fosse suave, os seus olhos guardavam algo mais profundo. "David Carter?" perguntou ela com a voz calma. "Sim", disse ele surpreendido. "Zoe, sou eu." Ela deslizou o braço no dele. Sem esforço, como se sempre tivessem sido feitos para se encaixar daquela forma. Antes que David pudesse falar novamente, uma pequena voz exclamou: "Papai!" Eva veio a correr vestida de tule rosa, com os caracóis a saltitar. Mas em vez de correr para David, parou à frente de Zoe. Zoe ajoelhou-se por instinto. "Olá!" Eva olhou para ela com os olhos arregalados e depois pegou na sua mão. "Ela pode ficar para sempre?" perguntou. O riso irrompeu à volta deles. Os executivos antes rígidos desfizeram-se em sorrisos. David piscou os olhos. Ela geralmente não se familiariza com as pessoas tão rápido assim. Zoe segurou Ava com ternura. Talvez ela reconheça algo familiar. Com Ava aninhada na sua anca, Zoe virou-se para o grupo. "O senhor deve ser o Sr. Nakamura", disse ela com um sorriso. "David falou-me tanto sobre a sua visão para a IA sustentável." Nakamura ergueu uma sobrancelha impressionado. "E eu sou Zoe, apenas Zoe", disse ela. "Trabalho em desenvolvimento comunitário, mas sempre admirei a interseção entre tecnologia e impacto." A partir daquele momento, o ambiente mudou. Eles já não estavam apenas a falar com um CEO. Estavam a interagir com uma família. Zoe movimentava-se graciosamente pela conversa atenciosa genuína, sem nunca se exceder. Guiou Ava com suavidade quando a criança interrompia e transformou cada elogio num momento de calor. Quando um parceiro mencionou a beleza do local, Zoe sorriu e acrescentou: "David queria que ele refletisse o melhor de ambas as culturas. Ele trabalhou arduamente em cada detalhe." David observou em silêncio. Ela não estava a fingir. Estava a criar laços. Um executivo de Tóquio inclinou-se e sussurrou: "Ela é maravilhosa, calorosa. É um homem de sorte." David abriu a boca para o corrigir, mas parou. Olhou para Zoe, que segurava Ava, a rir baixinho com os olhos a brilhar de sinceridade. Então fechou a boca e sorriu. Na noite após a gala, David estava à porta da sua moderna moradia à espera que Zoe saísse do carro preto. A luz do alpendre lançava um brilho quente sobre o seu rosto, suavizando o ar fresco da noite. Ela parecia hesitante, mas composta.
Pensei que sim, David disse segurando a porta aberta. Já que causamos uma boa impressão ontem à noite, podemos muito bem completar o papel com um jantar. Zoe sorriu fracamente entrando. Claro, pela consistência, ele assentiu. Mas a verdade era mais simples. Ele não queria que a noite terminasse sem a ver novamente. A casa era elegante, sofisticada e silenciosa. Demasiado silenciosa. As paredes estavam decoradas com bom gosto, mas carregavam um certo vazio. Zoe notou-o imediatamente, o tipo de silêncio que se instala num lugar quando a alegria se foi há demasiado tempo. Ava veio a correr do corredor vestida com um pijama macio de unicórnio. Os seus olhos iluminaram-se ao ver Zoe. Mamã Z. Guinchou ela atirando-se para os seus braços. Zoe ajoelhou-se por instinto e abriu os braços. Ava agarrou-se a ela como se tivessem estado separadas por dias em vez de horas. Mamã Z, repetiu David erguendo as sobrancelhas. Ava virou-se sorrindo orgulhosamente. Esse é o nome dela agora. Ela está na nossa família de brincadeira. Eu sou o bebê. O papá é o papá e ela é a mamã. David piscou os olhos. É mesmo. Zoe riu baixinho sem saber se devia sentir-se lisonjeada ou constrangida. Bem suponho que fui promovida. Ava puxou Zoe em direção à sala de estar com energia determinada. Estamos a brincar agora. Tu sentas-te aqui, mamã Z. Papá, tu vais trabalhar. Dizes adeus. David trocou um olhar com Zoe, encolheu os ombros e entrou na brincadeira. Adeus, querida, disse ele inclinando-se para beijar a cabeça de Ava. Ava apontou para Zoe. Beija a ela também. É isso que os papás fazem. Zoe corou. David paralisou. É só de brincadeira. Ava insistiu seriamente. Após uma longa pausa, David inclinou-se ligeiramente e deu um beijo suave e educado na bochecha de Zoe. Ela mal sorriu. Algo no ar mudou. Não constrangedor, não forçado, apenas parado. Enquanto Ava montava chávenas e animais de peluche para um jantar de faz de conta, Zoe observava-a atentamente. A criança estava radiante e feliz, mas havia algo mais profundo, algo não dito. A forma como Ava se agarrava a esta versão de família, mesmo que fosse apenas de brincadeira. Mais tarde, quando Ava já estava na cama com o seu coelhinho de peluche favorito, Zoe foi para a cozinha enquanto David preparava chá. O tilintar da colher contra a chávena de porcelana preencheu o silêncio. Os seus olhos percorreram a sala limpa, minimalista como o resto da casa, mas um pequeno detalhe chamou a sua atenção. Uma moldura prateada, pousada ao lado da fruteira. Ela aproximou-se. Era uma fotografia. David segurava um bebê minúsculo num cobertor de hospital. Ao seu lado, uma mulher com cabelo ruivo e olhos suaves sorria gentilmente. Os seus traços estavam cansados, mas cheios de luz. Zoe reconheceu aquela luz. Lily, disse David atrás dela, a sua voz mais suave do que estivera durante toda a noite. Zoe virou-se. Ela faleceu quando a Eva tinha 3 meses. Continuou ele com a voz firme, mas distante. Foi cancro, rápido e implacável. Lamento imenso, sussurrou Zoe. David assentiu uma vez. Obrigado. O momento estendeu-se entre eles, frágil, respeitoso e preenchido por um entendimento silencioso. Zoe voltou a colocar a foto gentilmente no seu lugar. Ela parece gentil, disse ela. Ela era, respondeu David. Ela teria gostado de ti. Zoe sorriu comovida. Mesmo que eu seja apenas a versão de brincadeira. Ele olhou para ela por um longo segundo, o seu olhar agora mais suave. Às vezes, disse ele, o faz de conta é a única coisa que parece real. Zoe engoliu o nó que lhe subia à garganta. Ela estava habituada a papéis a fingir, mas esta casa, esta criança, este homem, não eram um guião. Eram memórias vivas, respirantes, tecidas com luto e amor e algo novo que começava a crescer. Enquanto bebia o chá que ele lhe entregava aos seus dedos, roçaram-se brevemente de novo. Nenhum se afastou. A noite estava imóvel, envolta num silêncio que parecia um cobertor pesado. Da janela aberta, uma suave música de balé flutuava.
A canção de embalar favorita da Ava, aquela que ela insistia que a ajudava a sonhar em rodopiar. Zoe sentou-se sozinha no quintal encolhida num banco de madeira com uma chávena de chá quente nas mãos. O ar estava fresco tingido com o aroma de lavanda do jardim. Ela vestia uma das camisas de flanela largas de David combinada com leggings. Parecia pertencer ali, mas por dentro sentia-se como uma convidada na vida de outra pessoa. A música atingiu um crescendo familiar. O seu olhar permaneceu na relva, mas a sua mente vagueou para outro lugar. Ela tinha 17 anos novamente nos bastidores, cabelo loiro, preso firmemente sob uma tiara demasiado imaculado. O silêncio da audiência, o cheiro, a resina, a vibração do palco sob os seus pés. Era tudo tão vívido. Ela pisou o palco. Um momento perfeito. Depois veio a aterragem. Um passo errado, um estalido e silêncio. O médico disse que teve sorte por voltar a andar. Mas o sonho, aquele sonho bonito e doloroso, tinha desaparecido. Zoe piscou os olhos e voltou ao presente. As suas mãos tremiam à volta da chávena de chá. A música parou. O silêncio parecia mais alto agora. Ela abraçou os joelhos, deixando a memória assentar. Então ouviu-se o som da porta de rede a ranger. Os passos de David eram suaves. "Estás bem?" perguntou ele gentilmente. Ela assentiu. Só a pensar. Parecias estar num lugar muito distante. Ela hesitou, depois falou sem o olhar nos olhos. "Eu dancei balé a maior parte da minha vida." Ele não a interrompeu. "Tinha um lugar garantido em Paris na Ópera Garnier. A minha instrutora dizia que eu tinha nascido para isso." Ela sorriu fracamente. "Depois não tive." Ele franziu ligeiramente a testa. "Caí durante o ensaio. Fratura da coluna vertebral, reabilitação, nunca mais pontas." A expressão de David mudou. "Tu eras uma bailarina profissional." "Quase", disse ela, perto o suficiente para sentir e depois perder. Silêncio. Então David sentou-se atrás dela e gentilmente colocou um chale sobre os seus ombros, o mesmo que ela usara para cobrir Ava mais cedo naquele dia. As suas mãos demoraram-se. Não intrusivamente, apenas o tempo suficiente para ser sentido. "Eu sei o que é", disse ele em voz baixa. "Perder a coisa em torno da qual construíste a tua vida e acordar sem nada." Zoe olhou para ele. "Como é que se vive com isso?" Ele sentou-se ao lado dela, não muito perto, mas perto o suficiente para partilhar o ar da noite. "Não se vive. Não no início. Continua-se a seguir em frente por outra pessoa. Por Ava no meu caso. Ela manteve-me de pé quando eu não conseguia fazer isso por mim." Zoe olhou para o chale que a envolvia. O seu coração sentiu-se exposto e seguro. "Às vezes dou aulas", disse ela. "A meninas pequenas, nada formal, apenas o suficiente para sentir o ritmo de novo." David sorriu. "Acho que a Ava ia adorar isso." "Ela já adora", sussurrou Zoe. "Só que ainda não sabe." Ele riu baixinho e o silêncio voltou. Não pesado desta vez, mas curativo. Sentaram-se sob as estrelas. Duas pessoas antes quebradas, agora encontrando algo real na quietude. Já não estranhos. Algo mais próximo. Começou com um sussurro e um puxão na manga. Uma manhã, a luz do sol inundava a sala de estar, quando Ava se aproximou de Zoe em bicos dos pés, sentada no chão, ajudando-a a empilhar blocos de construção. Os seus olhos estavam arregalados, cheios de esperança, como se estivesse a pedir algo sagrado. "Podes ensinar-me a dançar?" perguntou ela. Zoe piscou os olhos. "Dançar?" Ava assentiu e apontou para o altifalante na prateleira. "Vi um vídeo de uma menina a rodopiar como uma fada. A mamã costumava fazer isso. O papá diz, não sou velha o suficiente, mas eu também quero ser uma fada." Foi a primeira vez que Ava mencionou a mãe sem ser solicitada. Zoe gentilmente afastou um caracol da sua bochecha. "Posso mostrar-te algumas coisas se quiseres agora." Ava radiante. Zoe olhou para o corredor. David ainda estava numa teleconferência. Ela sorriu e disse, "Agora." Eles foram para o pátio onde o sol da tarde projetava sombras douradas sobre os azulejos.
Zoe ligou o telemóvel ao altifalante e uma suave melodia de balé preencheu o quintal. Ela tirou as sandálias e ficou descalça na pedra quente. Primeiro respiramos, sussurrou ela pegando nas pequenas mãos de Ava. Um passo de cada vez, braços acima da cabeça. Uma súplica gentil, uma volta lenta e cuidadosa. Ava riu-se enquanto cambaleava e agarrava a cintura de Zoe para se equilibrar. Está tudo bem, Zoe riu. Até as fadas caem. A luz atingia-as perfeitamente. O vestido de Ava apanhava a brisa. O cabelo de Zoe brilhava ao sol. Não havia audiência, apenas alegria. Dentro da cozinha, David pegou num copo de água, depois paralisou. Pela janela viu-as a dançar. Zoe guiava Ava em círculos lentos à sua forma elegante e natural. Ela curvava-se para igualar a altura de Ava, amparando-a gentilmente, rindo com ela. Nenhuma delas estava a fingir. A sua mão, segurando o copo frio, tocou numa moldura de fotografia no balcão de Lily, a sorrir com o bebê Ava. Ele não a tinha movido há mais de um ano. Agora pegou nela, depois pousou-a virada para baixo. Olhou para fora novamente. Zoe tinha levantado Ava nos braços, rodopiando-a suavemente. A risada de Ava ecoou clara como um sino, e o rosto de Zoe, virado para a luz, brilhava com algo real. Não dever, não performance, mas amor. David não sabia exatamente quando aconteceu, mas algo dentro dele mudou. Ela já não era a mulher que ele tinha contratado. Ela era algo mais. Naquela noite, depois de Ava adormecer, os braços ainda curvados numa pose de bailarina, David encontrou Zoe à mesa de jantar a beber chá. O cabelo dela estava preso às bochechas ainda coradas do sol. Eu também te vi, disse ele baixinho. Zoe pousou a sua chávena. Ela pediu-me para o fazer. Eu sei, eu costumava evitar o balé, ele admitiu. Lembrava-me da Lily. Doía, mas hoje não doeu. Zoe olhou para ele, a sua expressão suavizando-se. Tu és boa com ela, David disse. Ela ouve-te. Ela ilumina-se quando estás por perto. Ela é especial. Zoe respondeu com a voz cautelosa. David hesitou, depois limpou a garganta. Estava a pensar que poderia ser mais fácil para todos nós se ficasses mais um pouco. As sobrancelhas de Zoe levantaram-se ligeiramente. Tu disseste que estás entre empregos. E a Ava está claramente apegada. O meu horário é caótico. Eu podia precisar de alguém em quem confio. Zoe inclinou a cabeça. Confias em mim? Confio agora, disse ele. E ajudaria com as aparências. Alguns dos nossos parceiros da gala vão visitar. Eles esperam ver uma família. Ela olhou para a sua chávena. Então eu seria a ama ou a namorada falsa ou ambos. A voz de David suavizou-se. O que te for mais confortável, serias bem paga e terias uma casa por agora. Zoe pensou por um longo momento. O seu olhar desviou-se para o corredor onde Ava dormia pacificamente. Uma melodia suave ainda ressoava do seu quarto. Depois olhou para David, o seu rosto aberto, vulnerável, sincero. Está bem, disse ela baixinho. Ficarei. David assentiu uma vez. Não falaram mais, mas no silêncio algo não dito passou entre eles. Não um contrato, não um papel, algo mais simples e infinitamente mais real. Era uma tarde chuvosa, daquelas que fazia a casa inteira parecer menor, mais silenciosa. Ava estava a dormir a sesta depois de uma manhã cheia de brincadeiras e sanduíches de manteiga de amendoim, e David estava enfiado no seu escritório, imerso em reuniões consecutivas. Zoe aproveitou a rara quietude para organizar o armário do corredor, uma tarefa que Maria mencionara de passagem que precisava ser feita. Ela cantarolava baixinho enquanto arrumava caixas de casacos velhos, decorações de Natal e itens de bebê há muito tempo sem utilidade. Ela esticou-se para a prateleira de cima e puxou uma caixa poeirenta e fechada marcada Ava 6 meses. O cartão estava macio do tempo e com um canto ligeiramente dobrado. Zoe hesitou, depois abriu-a. Dentro havia roupas de bebê minúsculas, vestidos com folhos, gorros de malha, um chocalho com o nome de Ava gravado em prata suave. Zoe sorriu, tocando no cobertor azul macio dobrado por cima.
Mas no fundo da caixa, embrulhado em papel de seda, havia algo mais. Ela desdobrou as camadas cuidadosamente e ofegou. Um par de sapatilhas de balé em miniatura rosa, pálido, gastas nas pontas como se tivessem sido calçadas nos pés de Ava uma ou duas vezes. Um presente talvez de Lily, uma esperança, um sonho. A mão de Zoe tremeu ao levantá-las. O cetim era macio, as fitas longas e desamarradas, e algo no seu peito se partiu. E, entretanto, veio sem aviso. Lágrimas escorreram pelo seu rosto enquanto ela agarrava os sapatos ao peito. Ela deslizou para se sentar no chão, as costas contra a parede, os braços enrolados nas minúsculas sapatilhas como se fossem o último fio frágil que a ligava à vida que um dia imaginou. Ela chorou, não do tipo silencioso e gracioso, mas daquele que vem de dentro do lugar onde os sonhos partidos ainda vivem. Ela chorou pela rapariga que fora pelo palco que outrora fora o seu mundo, pelo futuro que se desvanecera numa única queda. Ela chorou pela beleza de uma criança que ainda acreditava em fadas e piruetas, e talvez apenas um pouco pelo fato de que nesta casa, cheia de memórias que não eram suas, ela começara a sentir que pertencia. Passos aproximaram-se. Ela tentou limpar o rosto rapidamente e esconder as provas, mas as lágrimas continuavam a cair. David apareceu na entrada. Ele não falou. Simplesmente assimilou a imagem dela encolhida no chão, segurando as primeiras sapatilhas de balé da filha, os ombros a tremer de luto. Ela não falou em voz alta. Ele não perguntou o que estava errado. Ele não tentou resolver. Em vez disso, desapareceu por um segundo, depois voltou e ajoelhou-se ao lado dela. Em silêncio, colocou uma pequena caixa de lenços de papel ao lado dela, perto o suficiente para que ela não tivesse de pedir, mas longe o suficiente para não parecer intrusivo. Ele não disse, sinto muito. Ele não disse, eu entendo. Ele não disse absolutamente nada. Zoe olhou para ele com os olhos embaciados e naquele silêncio algo passou entre eles. Uma compreensão silenciosa, um momento de verdade humana. David sentou-se no chão ao lado dela, as costas contra a parede oposta. Ele não a olhou. Apenas fixou o olhar nos sapatos nas mãos dela, depois no chão. Ficaram assim por vários minutos, sem palavras, sem movimentos. Apenas duas pessoas lado a lado, lamentando vidas diferentes e partilhando o mesmo ar. Eventualmente, as lágrimas de Zoe abrandaram. Ela limpou os olhos, fungou e olhou para David. Obrigada, sussurrou ela. Ele assentiu. Ainda assim, ele não disse nada. E, no entanto, de alguma forma, ele tinha dito tudo. Naquele momento, Zoe soube que ele tinha deixado de a ver como um papel a ser desempenhado e começar a vê-la pelo que ela realmente era. Não perfeita, não inquebrável, mas real. E talvez para ambos isso fosse mais do que suficiente. A casa estava invulgarmente quieta para uma tarde de dia de semana. A chuva batia suavemente nas janelas, o único som além do fraco zumbido da voz de David a ecoar do seu escritório no andar de cima. Zoe e Ava estavam na sala de estar. Uma pilha de livros de colorir estava espalhada pelo tapete lápis de cera, rolavam debaixo da mesa de café. Ava, com as suas meias de bolinhas favoritas, saltitava com energia infinita de um lado para o outro da sala, rindo enquanto perseguia um coelhinho de peluche. Vou mostrar ao papá o meu salto, declarou Ava, correndo em direção ao corredor que levava à escada. Zoe mal teve tempo de reagir. Ava, espera. Não corras. Um escorregão súbito. Um forte baque, depois silêncio. O coração de Zoe apertou. Ava. Ela já estava nas escadas antes que a sua mente pudesse processar o que estava a acontecer. Ava jazia encolhida no degrau inferior a choramingar de dor, as pequenas mãos agarradas ao joelho. Zoe ajoelhou-se ao lado dela, o pânico a inundar-lhe o peito. Oh meu Deus, Ava, meu amor, estás bem? Olha para mim. Não te mexas. Lágrimas escorriam pelo rosto da criança, e Zoe gentilmente aconchegou-a nos seus braços. A sua respiração vinha em curtos ofegos. Sangue. Apenas um arranhão, mas parecia muito mais naquela perninha minúscula. Vou levar-te ao hospital, sussurrou Zoe com a voz a tremer. Vais ficar bem, querida. Prometo.
Ela pegou nas chaves, envolveu Ava num cobertor macio e saiu a correr pela porta sem sequer parar para ligar a David. No hospital, a sala de espera parecia uma caverna. Luzes brancas ar frio, monitores a apitar e vozes sussurradas. Zoe sentou-se com Ava aninhada no seu colo, tentando manter a calma, beijando a testa dela repetidamente. "É só um arranhão", disse a enfermeira gentilmente. "Vamos fazer um raio-x rápido só para ter a certeza. Mas ela está bem, ela é muito corajosa." Zoe assentiu, mas as suas mãos não paravam de tremer. Quando David chegou às portas da ala infantil, abriram-se com força. Os seus olhos estavam selvagens procurando. Ele avistou-as instantaneamente. "Zoe!" Ele correu para ela. "O que aconteceu?" Ela levantou-se rapidamente, ainda embalando Ava protetoramente nos braços. A sua voz falhou. "Ela caiu das escadas. Eu não a vi, até que ela já estava..." David olhou para Ava, ainda pálida, mas sonolenta pelas gentis garantias da enfermeira e pelo sumo de maçã. Zoe tentou falar novamente, mas a garganta fechou. "Estava tão assustada", sussurrou ela. "Ela nem é minha, mas eu..." A sua voz quebrou-se completamente. "Pensei que a tinha perdido." As lágrimas vieram rapidamente desta vez. Não houve tempo para as esconder. Ela desviou o olhar envergonhada, com vergonha de desabar à frente dele. David não hesitou. Ele deu um passo em frente e abraçou os dois. Ava ainda estava bem apertada nos braços de Zoe. Zoe enrijeceu por um momento, depois desabou nele, apertando o rosto contra o seu peito. Os seus ombros tremeram. David não disse nada. Apenas os segurou. Segurou-os como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ava mexeu-se ligeiramente e murmurou: "Mamãzê." O apelido cortou David como um sussurro de verdade. Ele apertou o abraço. "Ela está bem", disse ele suavemente. "Vocês as duas estão." O momento pairou no ar estéril do hospital, impossivelmente íntimo. Sem promessas, sem explicações, apenas conexão. Zoe finalmente recuou ligeiramente, limpando as lágrimas com a ponta da manga. "Desculpa", disse ela. "Eu devia ter..." "Não." David interrompeu gentilmente. "Tu eras exatamente quem ela precisava." Ele olhou nos olhos dela, realmente olhou, e algo mudou nele. O medo dela não fora uma performance. As lágrimas dela não foram educadas. O amor dela, por mais não dito que fosse fora real, mais real do que qualquer coisa que ele sentira em anos. Horas mais tarde, de volta à casa, Ava adormeceu enroscada entre eles no sofá da sala. Zoe acariciou suavemente o cabelo da criança. David sentou-se ao lado delas em silêncio. Ele esticou a mão e pegou na mão de Zoe. Desta vez, ela não se afastou, e nenhum deles precisou de dizer uma palavra. O ar tornou-se pesado naquela manhã úmido e cinzento, como se o próprio mundo soubesse que algo estava prestes a partir-se. David estava no seu escritório a analisar contratos quando o seu telefone vibrou com uma mensagem de um antigo associado. Apenas uma nota rápida, nada formal. Pensei que devia saber que a Zoe já fez isto muitas vezes. Vê os fóruns de encontros por aluguer. Ela tem um perfil. Tem interpretado o papel de namorada há anos. Não és o primeiro. Anexa estava uma captura de ecrã. O antigo anúncio online de Zoe, uma foto granulada dela a sorrir num vestido vermelho, listando os seus serviços. Acompanhante para eventos, jantares de negócios, discreta e profissional. David olhou para aquilo por muito tempo. Fechou a mensagem sem responder. O seu peito estava apertado, mas ele não queria acreditar. Disse a si mesmo que era passado. As pessoas fazem o que é preciso para sobreviver. Mas a semente estava plantada. Naquela noite, quando Zoe desceu as escadas num casaco de malha suave com o cabelo úmido do duche, encontrou David na cozinha rígido como uma pedra. Ele não a cumprimentou, não sorriu. Em vez disso, perguntou baixinho: "Há alguma coisa que me queiras contar?" Zoe hesitou. "Sobre o quê?" Ele virou o telefone para ela, mostrando a captura de ecrã. "Sobre isto." A cor desapareceu do rosto dela. Ela exalou lentamente, depois assentiu. "Sim, eu ia contar-te.
Eu costumava fazer isso. Já não faço. O maxilar de David contraiu-se. Quantos? Ela encolheu-se. Isso importa. Sim, disse ele quase demasiado rápido. Porque preciso de saber se algo disto situa com a Ava, se tudo isso foi apenas mais uma performance. Zoe deu um passo atrás, a mágoa a brilhar no seu rosto. Tu achas que eu conseguiria fingir esse tipo de amor? David não respondeu. O seu silêncio doeu mais do que quaisquer palavras. Zoe piscou rapidamente os olhos, tentando manter-se composta. Eu nunca menti sobre o que costumava fazer. Fiz o que tinha de fazer para pagar o aluguer para comer. Mas com ela contigo deixou de ser fingimento há muito tempo. David engoliu em seco, olhando para o chão. Eu já não sei em que acreditar. A finalidade no seu tom fechou algo dentro dela. Ela assentiu lentamente, depois virou-se sem uma palavra. Lá fora a chuva começara a cair. Gotas lentas e deliberadas batendo nas janelas como dedos. No momento em que ela pisou a rua, tornara-se um aguaceiro. Zoe não correu. Ela caminhou o seu suéter fino, a encharcar-se em segundos, o seu coração mais pesado do que a tempestade à sua volta. Quando chegou à esquina, virou-se uma vez, apenas uma vez, para olhar para a casa, que começara a acreditar que era o seu lar. As luzes ainda estavam acesas, mas ninguém estava à porta. Mais tarde naquela noite, David passou pelo quarto de hóspedes e viu a porta entreaberta, a cama perfeitamente feita, o armário vazio, e na mesinha de cabeceira uma única folha de papel dobrada. Ele pegou nela com as mãos trêmulas e leu: David, eu interpretei papéis durante anos. Fingi ser alguém que não era, sorri quando estava a desabar por dentro. Dei as mãos a estranhos que nunca souberam o meu nome. Eu era boa nisso, demasiado boa. Tão boa que me esqueci como era ser real. Até tu, até Ava. Eu nunca esperei que confiasses em mim, mas esperava que talvez um dia eu fosse mais do que a mulher que contrataste. Esperava que visses o que eu sentia e que não fosse fingimento. Sim, já atuei antes, mas desta vez eu não sabia como parar. Zoe. David ficou parado na quietude do quarto. A carta a tremer ligeiramente nas suas mãos, a chuva ainda a bater nas janelas como uma memória que se recusava a ir embora. E pela primeira vez em semanas, a casa sentiu-se verdadeiramente vazia. O sol mergulhou por trás do antigo edifício de tijolo, lançando raios dourados pelos pisos de madeira da casa de Ballet Carter. Lá dentro, o riso misturava-se com o suave ritmo dos pés calçados com sapatilhas. Na frente, Zoe guiava uma fila de crianças na primeira posição. O seu cabelo estava preso num coque elegante, a sua voz calma, enquanto oferecia correções e encorajamento gentis. Ava rodopiava na frente rindo enquanto caía nos braços de Zoe. Cuidado, bailarina, Zoe disse, dando um beijo na sua cabeça. Então as portas da frente abriram-se. Zoe olhou e paralisou. David estava ali segurando uma pequena caixa branca. Haviam passado semanas desde que ela partira. Semanas sem uma palavra. Ava avistou-o primeiro. Papai, mamãe Z. O papai está aqui. Zoe virou-se lentamente, a sua respiração suspensa. David entrou no estúdio, os olhos fixos nos dela. As crianças acalmaram-se, sentindo algo importante. Até o acompanhador parou a meio da nota. Ele caminhou até ao centro da sala, as mãos a tremer ligeiramente enquanto abria a caixa. Dentro, um minúsculo par de sapatilhas de balete brancas. São as primeiras sapatilhas que usaste para ensinar a Eva, disse ele. Eu guardei-as. Os olhos de Zoe encheram-se, mas ela não disse nada. A voz de David suavizou-se. Perdi o amor da minha vida uma vez e pensei que nunca mais teria espaço em mim para amar novamente. Mas estava errado. Ele levantou o olhar. Tu não tomaste o lugar dela. Tu criaste um novo. Para a Ava, para mim, para ti. Vais dançar pela vida conosco, não só hoje, não só pela Ava, mas para sempre. Zoe cobriu a boca, as lágrimas a cair. Ela assentiu lentamente e depois com firmeza. Ava correu para os seus braços batendo palmas. A sala explodiu em aplausos.
As crianças não entenderam completamente, mas a alegria não precisava de tradução. Algumas semanas depois, um casamento foi realizado ali mesmo no estúdio. Sem lustres, sem orquestra, apenas lanternas de papel e luzes de fada cadeiras embrulhadas em tecido velho e amor a preencher o ar. Zoe usava um vestido simples de cor marfim. Ava espalhou pétalas dobradas à mão num tutu próprio. Os convidados não eram celebridades. Eram pessoas cujas vidas tinham sido tocadas. Um rapaz que Zoe ensinara gratuitamente. Uma mãe que David ajudara discretamente. Um porteiro cuja filha agora dançava porque alguém acreditava que ela podia. Não foi grandioso, mas foi sagrado. Zoe tentou proferir os seus votos, mas engasgou-se em lágrimas. David apertou gentilmente as suas mãos. "Não precisas de dizer nada", sussurrou ele. "Eu já sei." Ava ficou entre eles sorrindo amplamente. Não foi uma performance, foi um lar. Um ano depois, a Casa de Ballet Carter tinha se tornado o maior programa de dança comunitário da região. Crianças faziam fila semanalmente não pela perfeição, mas pelo sentimento de pertença. Zoe Carter era agora a sua diretora. Não uma atriz, não um papel, mas uma professora, uma mãe, uma mulher que finalmente vivia algo real. David tinha lançado o Fundo Memorial Lily Carter em honra da sua falecida esposa para apoiar mães solteiras a perseguir sonhos outrora deixados para trás. E Ava, agora com 4 anos e cheia de energia, tinha conquistado o seu lugar. Ela atava atacadores, distribuía garrafas de água e lembrava a todos para sorrirem enquanto dançavam. À entrada do estúdio, pendia uma fotografia de David, Zoe e Ava descalços no palco de mãos dadas a fazerem uma vênia juntos. Por baixo, uma placa dizia: "Aqui cada criança pode dançar, cada alma pode curar, cada amor merece uma segunda chance." O espetáculo de fim de ano estava lotado. Ava avançou num minúsculo vestido branco. O seu solo não foi perfeito, mas foi mágico. Na nota final, ela correu para os braços de Zoe e agarrou a mão de David. Juntos caminharam até ao centro do palco e fizeram uma vênia. A sala trovejou em aplausos e ninguém a assistir podia duvidar. Algumas famílias nascem, outras são construídas. Esta foi dançada até a existência. Se esta história tocou o seu coração, convidamo-lo a juntar-se à nossa crescente família de ouvintes que acreditam no poder curativo do amor e das segundas chances. Em Histórias que Mexem com a Alma, trazemos-lhe contos reais emocionantes e inesquecíveis que nos lembram a todos o que realmente importa. Não se esqueça de gostar, partilhar e subscrever para mais histórias que falam à alma. E lembre-se, algumas famílias nascem, outras são construídas, mas cada coração merece ser visto e cada história merece ser contada. Clique no ícone do sino para nunca perder um momento que pode mudar a sua vida. Música.